um prazer estar aqui novamente, sexta-feira, e falando de um assunto que eu acho que é de muito interesse, principalmente dos jovens. E eu vou dizer, Aline, que deveria ser o interesse dos jovens. Estou recebendo de novo a Aline Rabelo, que é a coordenadora do Investmania, que é algo para você pensar para o seu futuro. E eu, de propósito, trouxe ela hoje porque muita gente já está com o 13º, já querendo acabar com o 13º. Então, vamos falar de algo que é muito importante para o futuro, que é investimento. Começamos, então, mais um Tribuna do Consumidor na AllTV, a primeira TV e internet do Brasil. Aline, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Para vocês terem uma ideia do que é o Investmania, é o primeiro site brasileiro que possibilita a interação entre investidores e profissionais especializados e companhias abertas. Ai, muito difícil entender isso? Pois é, até por isso eu trouxe hoje a Aline aqui para a gente didaticamente desmistificar o tema. É uma pena que pouquíssimas pessoas façam investimento. Ela estava contando lá fora, por exemplo, que o número, a população carcerária dos Estados Unidos é maior do que o número de investidores no Brasil. Muito triste esse dado, não é, Aline? Mas é uma realidade, né? Mas é muito triste. Então vamos começar a desmistificar, porque pode valer muito a pena para você investir nesse setor. Aline, o que é o mercado de ações? O mercado de ações, Rosana, ele é um mercado onde acontece a venda, a compra e a venda de ações, né? Parte do capital social das empresas é colocado à disposição de investidores que estão buscando, né, empresas rentáveis, onde eles possam colocar o seu dinheiro e eles esperam ter uma valorização ou ter uma participação nos dividendos da empresa. Agora, vamos falar isso de uma forma mais simples, né? Isso. Então, imagine que exista uma empresa e essa empresa ela tem um valor no mercado, ela vale determinado valor. Vamos lá, né? Vale R$1 milhão. Vale R$1 milhão. E aí os sócios, os donos dessa empresa, por algum motivo, né, eles estão precisando de mais dinheiro, seja para aumentar o caixa da empresa, seja porque eles querem fazer mais investimentos, eles precisam buscar dinheiro, né? Se eles fizerem empréstimos, ele é uma maneira de buscar dinheiro no mercado, só que aí você vai aumentar o patrimônio de dívidas da empresa. Então, por que eles vão ao mercado? Porque é uma forma de você disponibilizar parte dessa empresa. Então, se a empresa vale R$1 milhão, eu quero de repente R$100 mil, eu vou disponibilizar ao mercado para que outros acionistas comprem essas ações, se tornem sócios, né? Você acaba se tornando, tendo essa sociedade, e aí então você coloca mais dinheiro, entra dinheiro na empresa. Então, isso é o mercado de ações. Sem ter que ficar pedindo financiamento, acumulando dívidas. Exatamente. Então, você pode inclusive ser sócio. É só escolher Petrobras, Coca-Cola, qualquer empresa hoje que esteja no mercado, você pode se tornar um sócio. Claro, sócio minoritário, né? Eu até vou antecipar. Esse sócio tem poder de decisão nas coisas da empresa, no dia a dia da empresa, Aline? Não funciona dessa forma, né? Obviamente que se você comprou ações de uma empresa, você é sócio dessa empresa, só que existe todo o controle acionário. Então, existem os sócios majoritários e os minoritários. Então, obviamente que numa assembleia, você, como sócio da empresa, tem direito de participar? Tem direito de participar. Você pode emitir a sua opinião? Você pode tirar suas dúvidas? Você pode. Só que para os minoritários e as pessoas físicas, normalmente existem os blocos dos minoritários para que tomem essa decisão juntos, né? E quando você compra uma ação, você pode comprar ações ordinárias ou preferenciais. E isso vai diferenciar se tem poder a voto ou não, que aí a gente pode depois também falar disso. Então, assim, você se torna sócio e com isso, a empresa lucrando, você vai aumentar o valor do dinheiro que você investiu. Exatamente. Quando uma pessoa compra ação, ela pode ter dois objetivos. O primeiro delas é receber o dividendo. O que é o dividendo? É quando você coloca dinheiro numa empresa, a empresa tem os seus negócios, ela teve lucro no período, então ela faz uma distribuição desses lucros, desses dividendos aos seus acionistas. Então esse é o primeiro objetivo de quem quer investir em ações buscando rentabilizar o seu dinheiro.
Segundo objetivo é ganhar na valorização da ação, ou seja, eu comprei uma ação por R$10, aconteceu algum fato super positivo para a empresa ou simplesmente entregou bons números e essa ação subiu, né, a R$11, eu posso vender. Então eu comprei por 10, vendi por 11, lucrei R$1 por ação. Então é uma outra forma, é um outro objetivo que o acionista pode encontrar para aumentar o seu capital. E atualmente esse ganho tem sido muito maior do que o de poupança, de qualquer outro desses tradicionais investimentos. A poupança é o investimento mais tradicional do brasileiro, né? Inclusive eu estava lendo uma matéria no jornal hoje, novamente aumentou o recorde de captação agora em novembro, mas muito também por conta do 13º que caiu na conta e aí fechou um mês, então a gente teve esse recorde de captação nesse mês. O mercado de ações, ele é um mercado de renda variável, então quando você investe em ações, você não sabe se você vai ter lucro, se você vai ter todo o seu dinheiro de volta, é um risco, né? Só que quando a gente olha historicamente os gráficos, comparando os tipos de investimentos, o mercado de renda variável ele tem a tendência de entregar melhores resultados do que os outros investimentos, que pode ser dólar, poupança, o próprio Tesouro Direto, que são os títulos do governo, são outros tipos de investimentos, mas aí a gente está falando de um investimento de longo prazo, estou falando aí para você de investir em 5 a 10 anos. Por isso que a gente brinca, eu já acho que falei isso no programa anterior, em dinheiro de bolsa não se coloca o dinheiro do leite. É um dinheiro que você pode deixar aplicado, porque eventualmente se a empresa passar por alguma situação que traga desvalorização no curto prazo, você não vai precisar vender, então deixa o dinheiro lá. Que essa empresa pode se recuperar. Exato, pode se recuperar e aí então você vende as ações. É uma estratégia. Outra estratégia, né, que muitos analistas também fazem, mas aí você pensa que os analistas são profissionais que estão ali estudando para isso. Que eles fazem, poxa, perdi um pouquinho aqui, vou vender, vou encarar esse prejuízo porque eu estou vendo que tem uma outra oportunidade, uma outra empresa onde eu vou recuperar esse prejuízo, né? Mas isso é para quem é mais experiente, né? Para os mais iniciantes que estão começando agora, a gente sempre recomenda, busque empresas sólidas, empresas conhecidas, tem que buscar um pouquinho de informação, gastar tempo com isso, não dá para chegar querendo comprar. E eu vou provocar, né? Você também precisa acompanhar um pouco das notícias do país, né? Porque você veja, esta semana a Petrobras teve uma queda de 10% e todo mundo acha, Petrobras, que ótimo. Exato. Então é muito importante conhecer o que está acontecendo na política brasileira, conhecer o que está acontecendo na economia brasileira, para você poder realmente fazer essa opção. Isso, é importante você conversar, buscar essas informações básicas, não precisa ir a fundo, nem todo mundo gosta, né? E aí, uma alternativa é você buscar especialistas que consigam traduzir isso que está acontecendo num linguajar para você. Poxa, estou pensando em investir em Petrobras, o que você acha? Perguntar, né? Ter esse tipo, até por isso é um dos objetivos e propósitos do Investmania, para que as pessoas possam trocar informações, e não só com especialistas, é aquela própria conversa de bar, olha, comprei isso, comprei aquilo, com outros investidores. Então, aí eu vou te provocar, né? Uhum. Essa pessoa, ela pode, por exemplo, no site do Investmania, ela pode ter oportunidade de conversar com vários profissionais e não só com um? Sim, vários tipos, inclusive, de analistas. Os que são mais fundamentalistas, que estão ali analisando o balanço da empresa para ver se é uma empresa que tem um potencial de ganho. Tem os grafistas, que eles não olham muito para os fundamentos, mas eles olham os movimentos dos preços das ações. E aí existem diversos estudos e padrões gráficos que mostram que se comportou assim no passado, pode se comportar assim no futuro. Não é um resultado garantido? Nunca é. Nunca né? é. Nunca mas é uma tendência. Então você pode conversar com diversos especialistas, corretoras, tirar dúvidas para você no final tomar a melhor decisão de investimento que seja de acordo com o seu perfil. Porque tem gente que não tem perfil para investir em ações, não aguenta risco, fica ansioso, prejudica no trabalho. Então não vai investir em ações, vamos procurar outro tipo de investimento. Não, eu lembro muito que você deixou muito claro, uma parte na poupança, que é para a pessoa não ficar desesperada de que está perdendo dinheiro. E se você for uma pessoa mais ousada, não é? Aí pega um pouco e arrisque. Porque, aliás, a vida é de riscos, não é? Se você ficar sempre na defesa, você não toma gol, mas também não faz gol, não é, Aline? Isso 2 e 2 são 4. Isso é para tudo na vida, né? Tudo na Tem vida. até uma regra que a gente vê muitos consultores falando e que normalmente eu também recomendo, que é a regra dos 80.
você pega a sua idade, diminui, pega 80 e diminui pela sua idade, né? Então eu vou contar a minha idade aqui, tá? Pra dar de exemplo. Tenho 26 anos, pego 80, tiro uma idade 26, 54. 54 é o percentual daquele valor que eu estou deixando para os meus investimentos que seria interessante eu colocar numa renda variável, em ações, né? Então qual que é a ideia? Quanto mais jovem você for, mais risco você pode tomar. Por quê? Se acontecer, a gente está numa crise aí desde 2008, então lá vai anos para isso recuperar, mas vai voltar, uma hora vai voltar. Então, quanto mais jovem você for, mais tempo você tem para esperar e para arriscar, exatamente. O inverso é verdadeiro. Então, quanto mais você está perto da sua aposentadoria, você vai colocar todo o seu dinheiro em ações? De forma nenhuma a gente pode recomendar uma coisa dessa, né? Porque você pode precisar do seu dinheiro logo mais. Mas, eu quero investir em ações. Então, a gente coloca só uma parcela, um percentual, porque você gosta, você quer. E o restante você pode colocar em outros investimentos, deixar uma parte na poupança, um tesouro direto, ou e outros até tipos de investimento. usufruir a vida, né, Aline? Que é, né? Trabalhou-se durante tantos anos, então vai aproveitar, porque também não sabe o dia de amanhã. Com certeza. É que hoje em dia, né, a idade média do brasileiro, da população de uma forma geral, tem aumentado. Então, é necessário que as pessoas passem, de fato, a se preocupar com isso, né? Eu posso garantir por quanto tempo esse padrão de vida? Então, é um pensamento que principalmente para os jovens, né? Não dá para esperar acontecer muita coisa para começar a guardar dinheiro. Guarda um pouquinho por mês, lá na frente vai ter a diferença. E eu também vou provocar. É verdade que o brasileiro está vivendo mais, mas também é verdade que a medicina está de tal forma organizada que ela mantém o coração funcionando sozinho, mantém o pulmão, né? É uma medicina complicada que está posta aí para fazer a pessoa estar viva a qualquer preço também. E é outra discussão, mas não sei se isto vale a pena e se isso quer dizer que se vive muito, né? Então, sim, até porque vai gastar todo esse dinheiro que guardou pagando enfermeira, né? Quer dizer, tem que ver o que vale a pena, vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, o que é o processo de abertura de capital? Qualquer empresa pode abrir o capital para procurar aquele dinheiro que ele está precisando em vez de procurar um banco? Pode sim. A empresa ela precisa buscar a CVM, que é o xerife do mercado, então é o órgão que regula, né, a Comissão de Valores Imobiliários, ela regula todo esse mercado. É bem burocrático e é um processo oneroso para a empresa. Oneroso em que sentido? É custoso realmente, porque você tem que seguir algumas exigências, como por exemplo, você é obrigado a publicar fatos relevantes em jornais de grande circulação. Isso é muito caro. Isso é caro. Existe aí alguns estudos para que isso deixe de ser obrigatório, mas hoje ainda é. Então, a empresa precisa, né, estar ciente desse processo, abrindo capital, ela está dando o direito de outros sócios entrarem para a empresa, como eu expliquei anteriormente. Então, é necessário que você tenha regras de transparência, qualquer pessoa consiga ter acesso aos balanços da empresa. Então, são algumas regras, mas sim, qualquer empresa pode abrir o capital, né? Basta lá buscar a CVM, ver lá tudo que tem que ser feito, os documentos que têm que ser entregues, e aí ela vai ao mercado buscar esse dinheiro que se transforma num IPO, né? E ela é obrigada a apresentar projeto, imagine que ela quer ampliar. Ela é obrigada a apresentar para a CVM todo esse projeto, a ideia do porquê que ela precisa do dinheiro, ou basta estar com a ficha limpa, vamos colocar assim? São algumas exigências que a CVM faz com base na diretoria atual e o quanto essa empresa está buscando no mercado. Obviamente que se ela está indo ao mercado, ela precisa para o mercado explicar por que ela quer esse dinheiro. Então, existe um documento, né, que ela tem que mostrar para a CVM, que é o documento que depois vai ao mercado, tem 600 páginas, que é um prospecto da oferta, né? Okay. É o prospecto do porquê ela está indo buscar esse dinheiro ao mercado, onde ela explica todo o projeto e dá credibilidade ao projeto. Investidores. Agora, outra pergunta que eu faço. Então, quem quer comprar, ele é identificado, a empresa fica sabendo dos dados desse sócio? Do minoritário, você está dizendo, minoritário, né? As empresas, elas recebem isso dos órgãos, né, que é a custodiante, porque quando você compra a ação, você vai ter uma ação nominativa, então ela está no seu nome. Só que as empresas de capital aberto, que elas têm os seus gestores GRI, que são os gestores que se relacionam com os investidores, tá?
esse investidor ele vai ser identificado se ele tiver acima de 5 ou 6%, se eu não me engano, do capital da empresa. Então, são os grandes investidores de fato, tá? Os pequenos investidores ainda não têm essa gestão para que as empresas saibam quem é. Mas existe alguém que sabe. Então, por exemplo, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC, que é quem faz essa troca, estou comprando e vendendo ação, alguém está organizando isso, claro. né? Que faz a custódia desses ativos que são as ações. Ela sabe quem é quem. Isso ela sabe. Por isso, quando você vai comprar uma ação, você tem que abrir um cadastro numa corretora, tem todos os seus dados. Tem que ser assim mesmo. Sim. Tem que ser assim mesmo. Eu acho que a transparência é tudo nessa hora. Sim, sem dúvida. Até para proteger não só a empresa, como os próprios investidores. Sim. Você falou do IPO. Vamos lá. O IPO é uma sigla, né, para oferta pública inicial. Então, a empresa decidiu abrir o capital dela para os investidores, ela foi na CVM, seguiu todas as exigências e obrigatoriedades, e aí, então, ela vai fazer essa oferta pública inicial. Então, ela chegou no mercado e falou, olha, estou lançando ações, então tem as regras de participação dessa oferta. Então, ela mostra o quanto ela quer captar, existe e depois é feito um leilão, todo mundo que quer participar dessa oferta, ou seja, eu quero comprar ações na oferta inicial, essa ação ainda não é negociada no mercado, não consigo comprar de outra maneira, que é uma oferta primária, tá? E aí o que acontece? Eu declaro através da minha corretora o quanto eu quero colocar dinheiro na empresa, sempre existe um valor mínimo, depende muito de cada empresa, já vi de 1.000, já vi de 3.000, já vi de 300 mil, então depende bastante do porte da empresa, do porte de captação de recursos, né? E aí, esse investidor, ele declara que ele quer participar dessa oferta, existe um período para você se manifestar dizendo, olha, eu quero participar, você coloca o dinheiro na conta da sua corretora, e aí a corretora, ela faz esse pedido de participação junto à empresa, junto ao banco que está coordenando tudo isso, porque é um banco que coordena, e aí é feito um leilão para saber quanto que os investidores estão colocando de dinheiro e quanto que vai sair a ação. Exatamente. Normalmente existe uma faixa indicativa da ação, né, que é uma faixa de preço que se espera que fique a ação, mas isso pode sempre variar para menos ou para mais. E aí existe o dia da estreia da ação, o dia que ela de fato começa a ser negociada. Então, você participou dessa oferta pública inicial, você já vai saber o quanto de ações você conseguiu comprar, e aí no dia que ela estrear, você já consegue fazer a venda. E aí, fazendo a venda, já foi para o mercado secundário. O mercado secundário é esse ambiente de negociação. Eu compro, eu vendo, sem problema nenhum, e não participei da oferta inicial. E por isso que é importantíssimo você, antes de fazer qualquer coisa, saber que corretora você está escolhendo. Exatamente. Não é, Aline? Porque não adianta, mercado é mercado, então informe-se, não é? Sim, sem contar que assim, as corretoras, elas passam por um período de silêncio também, elas não podem falar sobre oferta, elas não podem nem recomendar, sim, tá? Então, sim. E nem a própria empresa pode falar, então é muito rígido esse processo. Então, você tem que buscar analistas, buscar informações, saber qual é o estado, a saúde financeira da empresa naquele momento, quem são os sócios, algumas informações básicas que vão te ajudar a decidir por entrar ou não entrar na oferta. E existe, né, a gente está falando de IPO, existe a oferta secundária. Então, essa oferta é uma empresa que está indo ao mercado, lançando ações novas no mercado para captar dinheiro. Essa é a oferta primária. A oferta secundária é quando os grandes acionistas normalmente fazem isso quando eles querem diminuir a sua participação. Uhum. Então, vamos supor que eu seja uma grande sócia de uma empresa e eu quero desfazer de parte do controle. Então, a gente pode solicitar uma oferta secundária. Então, as ações que são minhas eu coloco no mercado para que outras pessoas tenham acesso. Então, é para haver troca de controle acionário. De controle acionário. Isso aí. Teve uma onda, estava usando assim, em 2007 foi o boom dos IPOs, assim, muitos IPOs. É como a gente teve esse problema de 2008, então tá para contar nos dedos das mãos pouquíssimas, os de agora. Mas antes teve um boom muito grande, então assim, eu nessa época trabalhava em mesa de operações, eu via uma pessoa abrindo conta do pai, da mãe, da avó, 3, 4 pessoas e fazia para todo mundo, porque a bolsa estava numa época muito boa, a ação subia. Tinha gente que pedia empréstimo para poder investir. A gente né? já vai falar desse. E como é que é? Você já teve lá na mesa, é um frisson, não é? É um frisson. Então, o que significa esse sobe e desce, como acompanhar, como é que é isso para quem
Porque eu acho que isso assusta muito, né? Eu lembro dos filmes que tinham, né, há pouco tempo, né, não é muito tempo, mas que mostra aquele frisson da bolsa, né? Principalmente na época que ainda não tinha internet, né? Que era uma coisa. Então, como é que é isso? Primeiro, como é que é viver isso? Me parece que quem vive neste mundo tem uma carreira um pouco curta desta mesa, né? Porque o estresse é muito grande. Conta pra gente. Até gosto de falar que a minha nutricionista diz que quem trabalha em mercado é difícil de perder peso, porque o nível do cortisol vai lá em cima, né? Justamente porque você passa, sim, por um período de estresse muito grande. Na verdade, quando você compra ações, você está comprando expectativa, né? Você espera algo, você espera que a empresa, você espera que tal fato aconteça, mas você também não espera muita coisa, você não espera que o governo possa interferir, né, da noite para o dia. Como a gente viu esse episódio nas elétricas, né? Sim. Então, assim, você também não espera muita coisa, então... a gente não fala que é um jogo porque não é um jogo, é um investimento, mas muita gente joga. Então, assim, é uma espécie de criar ou não criar expectativas naquelas empresas. Então, você imagina a emoção da pessoa, né? O maior exemplo é o que aconteceu com a Eike, né? O homem mais rico do Brasil, né? Uma fabricação, né? Que nós vimos crescer e vimos cair, né? Exatamente. Então, e muita gente comprou as ações porque acreditou no projeto. Né? Tinha gente que já não acreditava nos números? Tinha gente também. Então, é um jogo de expectativa, na verdade, né? Então, é muito da sua percepção do mercado. Por isso que, se eu espero que a ação vá subir, eu vou comprar agora. Mas tem gente que já comprou lá embaixo, já está esperando que já vai voltar e cair. Então, você percebe? Então, eu só vou conseguir comprar se alguém estiver disposto a vender. Então, a gente acaba tendo essa diferença de perspectivas e expectativas no mercado e por isso que acontece, é possível acontecer esse estresse. E se algum dos internautas estiver pensando em trabalhar nesse mercado, Aline? Tem que estudar bastante, né? Assim, é um mercado... Tem muita regulamentação, muita certificação a ser, né, tirada e tem que ler muito jornal, estar antenado a tudo, ver o que acontece lá fora, porque impacta no Brasil. Enfim, requer dedicação, é de carreira curta, sim, normalmente sim, quem trabalha em mercado não sabe fazer outra coisa, tá? É só o mercado mesmo, você faz aquilo, faz com prazer, né? Assim, eu trabalhei já estou no mercado desde que eu peguei o ciclo de alta, é uma delícia, né? Você vai trabalhar, todo mundo ganha dinheiro, os clientes estão felizes, né? Então, assim, ver o mercado, né, desde 2008 apanhando como está, nessa recessão, é muito frustrante, na verdade. Então, assim, quem está no mercado não vê a hora de voltar e conseguir virar. Se Deus quiser. Tem mais uma pergunta aqui. Hoje eu fiz um monte. Qualquer pessoa, a partir de que idade pode investir na bolsa? Para qualquer pessoa pode investir. É possível, né, que você abra conta para filhos, então basta ter CPF, tá? Tem o CPF, você pode investir na bolsa. Obviamente que depende da regra de cada corretora, mas é um mercado acessível a todos. A gente recomenda, inclusive para jovens, como eu expliquei, aquela questão de você conseguir esperar qualquer tipo de cenário, né? Mas é muito simples, mas é preciso buscar informação para investir correto. Mas é só você buscar, primeiro, uma corretora de sua confiança, né? Então, uma corretora que tenha serviços que te ajudem, então que te entregue, de repente, relatórios de analistas para te ajudar a decidir melhor ação para comprar ou vender. Os tipos de operações, porque quando a gente fala de comprar ações, estou falando o mais básico, que é você comprar, esperar subir e vender. Mas você também pode vender, esperar e cair e recomprar, então percebe? E aí você começa a piorar o seu risco, né? Tomar mais risco. Existe a possibilidade de você tomar empréstimos na própria corretora, porque você acredita muito na alta de uma ação e fazer uma operação com um valor maior. Então, existem muitas possibilidades, depende do seu perfil. Portanto, o papel da corretora é muito importante, né? É uma decisão vital. Vital. Quando você vai decidir investir, porque é importante ter os serviços, né? Não é só o preço, porque você vai pagar para a corretora o valor da corretagem, que é como se fosse uma taxa que você paga para o seu banco. Para a corretora você paga essa taxa conforme você compra e vende ações. Então não é só preço, tem que ver o que ela te entrega de serviços para você tomar essa melhor decisão de investimento. Mas sim, é acessível. Eu falei na outra vez e é um exemplo que eu gosto de citar. A gente acha que tem que ter muito dinheiro para investir em bolsa, não é verdade, tá?
uma ação pode custar aí de R$7, tem ações de centavos, né? Mas tem ações de R$7, de R$20, de R$80, são diversos preços. Tudo depende do que você tem de dinheiro para aplicar, né? O ideal é de 3 a 5 mil para começar, porque tem essas taxas que você paga para a corretora. Então, para compensar o investimento. Não tem esse dinheiro ainda? Deixa numa poupança, coloca num tesouro direto até você juntar esse valor e aí você destina parte disso para o mercado de ações, porque é super importante e é gostoso, é que eu gosto. Né? Não tem jeito. Eu vou pedir um rápido intervalo e já voltamos. Atenção! Este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os vereadores de São Paulo estão discutindo o novo plano diretor, que vai reorganizar a cidade de São Paulo. Já foram feitas audiências públicas em diversos bairros. E a próxima é neste sábado, às 10 horas, na quadra da Rosas de Ouro, na Freguesia do Ó. Não perca essa chance de dar a sua opinião e fazer de São Paulo uma cidade melhor. Participe, neste sábado, às 10 horas, na quadra da Rosas de Ouro, Rua Coronel Euclides Machado, 1066. Voltando aqui, estou com a Aline Rabelo, da Investmania, falando sobre mercados de ações. Já falamos sobre um monte de coisa, mas eu ia te perguntar, Aline, para você que está no meio fica muito fácil, mas, por exemplo, se eu quiser escolher uma corretora, por onde eu começo, né? Como é que a pessoa que está totalmente fora do meio começa? Porque, pelo que você falou, tudo passa pela corretora, né? Você tem que acreditar naquela corretora, tem que confiar naquela corretora, porque é o seu investimento que está indo para lá. Então, por onde começar? Por exemplo, um dos caminhos seria ir para o Investmania e perguntar, mas eu não sei se o pessoal lá pode dar essas dicas, não é? Como é que faz essa pessoa? Tá. Você pode buscar no site da BMF Bovespa, né, que é onde acontece a negociação de ações. No site tem a lista de corretoras ali. Oficiais, né? Quais os serviços que ela recomenda, que ela oferece, que ela disponibiliza. E, então, ali é um bom caminho para você buscar as corretoras existentes no mercado. Pelo menos as que estão regulares. As que estão regulares e tudo mais. Primeiro passo foi feito. Primeiro passo foi feito. Mas a gente às vezes precisa de algo mais pessoal. Eu acho que a grande dificuldade da pessoa investir é porque às vezes é algo que ela não consegue pegar, não é tangível, né? Então, às vezes falta, nossa, com quem que eu vou falar? Alguém que seja que nem eu, né? Porque a gente tem a gente coloca um pouco dessa diferenciação. Poxa, quem está em corretora está lá em cima, e não é assim. Então, mas no Investmania, como você citou, a gente permite isso. Porque, de repente, você não tem ninguém no seu círculo que invista para você tirar essa dúvida, mas no Investmania você pode conversar com outros investidores e é muito fácil, porque você faz um cadastro, coloca seu nome, seu apelido, seu e-mail, pronto, já estou dentro da rede. Só perguntar, alguém já ouviu falar da corretora X? O que vocês me indicam? E aí um monte de gente super prestativa, porque é um ambiente muito colaborativo, vai te falar, olha, essa corretora eu já investi, essa não investi, mas eu faço nessa, essa é boa por isso, essa é boa por aquilo. Então acaba tendo aquele boca a boca, porque é nada melhor do que alguém que já experimentou te falar de como é. E são 40 mil pessoas
que estão no Investmania para fazer essas trocas. Exatamente. Então você troca experiências, troca informações e troca conhecimento, que eu acho que é uma das nossas maiores riquezas hoje em dia. É tudo é informação, né? Aí, você sabe o que eu acho que pode muito desanimar o pequeno investidor? Falar assim, mas eu vou comprar só 100 ações, só 10 ações. Tem como desmistificar isso? Olha, você fez uma pergunta que é bem interessante mesmo. Existe mesmo esse receio, poxa, comprar só isso, comprar só aquilo. Então, se você não quer entrar no mercado de ações com pouco capital, por isso que eu disse, a gente coloca esse dinheiro em outro tipo de investimento até a gente ter um valor maior e aí sim a gente vai para o mercado de ações mais parrudo, né, com mais dinheiro em conta. A vantagem de você ter mais dinheiro para investir em ações é você poder diversificar. Existe um conceito que fala, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Tá. Vamos colocar um ovo na cesta das elétricas, um pouquinho de ovos na cesta dos bancos, de commodities como Vale, por aí vai. Porque aí você, se tiver uma alta em uma delas e uma queda numa outra, você está na diferença, compensando, né? Então, isso você dilui o seu risco. Só que se você tem só um pouquinho de dinheiro, é difícil, né? Você às vezes consegue comprar ação de uma empresa só. Mas eu acho que vale o aprendizado, tá? Então é uma experiência interessante, mesmo você tendo pouco recurso para começar, mas sempre buscando informação. Mas você tem essa alternativa, deixar o dinheiro alocado em um outro investimento na sua própria conta poupança, depois você transfere isso para uma corretora. Não. Existe uma opção que é bem interessante, que são as ETFs. Na verdade, a ETF é uma sigla também, e ela, na verdade, quando você compra uma ETF, que também é negociada no mercado de ações como uma ação normal, só que você está comprando, na verdade, uma cesta de ações, que é um fundo de índice. Tá. Então, eu estou comprando uma ETF e o gestor desse ETF, ele escolhe quais as ações que estão alocados a estes recursos, os recursos dos investidores. Então, na verdade, você está colocando o seu dinheiro numa ETF, isso é bem interessante para o pequeno investidor. Você coloca o dinheiro numa ETF, é um valor acessível como o valor de uma ação e você consegue diversificar. Você está comprando diversas ações ao mesmo tempo. Isso é ótimo, ETF. Muito bom. E, na verdade, eu acho que o pequeno investidor, se ele não tem tudo que ele queria, mas basta ele escolher ou o ETF ou uma empresa mais solidificada mesmo, que ele sabe que não vai haver tanta variação. Exatamente, uma empresa sólida, né? Que aí no longo prazo ele sabe que a empresa vai... Perder ele não vai, né? Valor mínimo que a gente estava falando, você fala de 3 a 5 mil. Isso. O inicial. Isso. Não é isso? Isso. E aí, se ele quiser fazer uma programação, eu realmente gostei disso, em vez de poupar durante o ano, eu vou, neste ano, entrar no mercado. Então, ele vai ter 3 a 5 mil no início por causa das taxas. Isso. E depois, o que seria uma média? Ou não existe isso ali? Não existe. Depende muito da capacidade financeira de cada um. Quanto você consegue poupar de recursos e quanto você gostou de investir em ações e vai alocar mais recursos para isso, tá? O mínimo a gente recomenda por conta das taxas, tá? Mas se você tiver menos dinheiro, existem corretoras que você pode, com R$1.000, você pode começar. Só que aí você vai ter que comprar picadinho, né? E aí tem as taxas, então isso acaba comendo um pouco da sua rentabilidade. Mas então tem taxa sempre. Taxa sempre. Isso. Não, isso não dá pra fugir. É importante, eu acho que Inclusive, assim. eu li estava lendo uma outra matéria hoje que está falando sobre como o mercado está difícil para as corretoras. As corretoras estão tendo que se reinventar. Então, quem vendia só ações está se transformando numa boutique de investimentos. Então, vende ações, vende fundos, vende LCI, enfim, outros tipos de investimentos por causa do mercado. Efeito da globalização? Efeito porque é efeito dessa crise que está lá fora e acaba impactando no Brasil, parte também pelas medidas do governo, tá? Mas agora hoje já tivemos o sorteio, o Brasil está num grupo fantástico, quem falar que não, me poupe, né? Eu não queria estar lá na Itália, Inglaterra, não é? Então tá muito bom. Vai ter muita coisa sazonal. O Brasil entrou na Copa, daqui até ano que vem só vamos falar de Copa. E muitas empresas surgiram em função da Copa, estão no mercado. Você acha que as pessoas precisam se preocupar com essas empresas? Você acha que o mercado vai mudar agora nesta Copa? Precisa tomar algum tipo de cuidado
Porque, infelizmente, eu acho que o Brasil vai ser maquiado por conta da Copa nesses próximos 6 meses. A gente pode buscar empresas que se beneficiem que tenham seus serviços e que se beneficiem com a Copa, da quantidade de dinheiro que vai entrar. Então, vamos supor, né? Eu vou citar um exemplo, empresas do setor hoteleiro. Né? Então, espera-se que haja uma valorização nas ações dessa empresa. Então, buscar informações desse segmento, se é um segmento que você não conhece, é super importante, tá? O inverso também é verdadeiro. Então, se existem setores que podem não ser beneficiados com essa Copa, é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas para isso. Não, às vezes as empresas não são prejudicadas, né? Não são denegridas, mas às vezes, por exemplo, você não consegue vender tanto imóveis, um exemplo, sim, tá? Então, é esse tipo de informação que é importante buscar, né, para tomar essa decisão correta de investimento. Agora, se a gente está falando de investir no longo prazo, 6 meses... Esquece a Copa. Esquece a Copa, porque 6 meses não é nada. Busca lá empresas com fundamentos mais sólidos, empresas grandes, de grande porte, né? E aí você está pensando no longo prazo, tendo Copa ou não tendo Copa, a empresa pode entregar bons números. Ou então, né? pelo menos, pensa só na outra Copa. Daqui 4 anos. Né? Mas eu vou dar um exemplo. Está se falando que as passagens vão aumentar 10 vezes. Então, uma passagem São Paulo-Rio a R$300 vai estar a R$3.000. Isso vai fazer com que essa empresa aérea tenha uma tomada muito grande de capital e, eventualmente, isso pode influir nas ações ou não tem nada a ver? Vamos imaginar que as companhias aéreas, né, que são listadas em bolsa, tenham maiores lucros do que os anos anteriores. Isso o mercado vai precificar, ou seja, as pessoas vão começar a comprar ação desde já com essa expectativa. Quando acontecer, a ação já subiu, você vai lá e vende e põe no bolso o dinheiro. A gente fala que lucro bom é lucro no bolso, né? Mas existe, então, sim, existe esse tipo de situação que você pode, mas a gente sabe que nunca são fatores. Então, se de repente tiver outras altas na gasolina, a gente sabe que as companhias aéreas, qual que é a maior percentual aí dos seus custos? É o combustível, então as empresas... Não, né? Então, e de repente a pessoa projeta isso que eu falei, não faça isso, porque de repente o governo vem e fala, não, vai aumentar só 5 vezes. Não é verdade? Exatamente. Então, é algo extremamente flutuante mesmo, sim, né? São alguns tipos de risco, né? Risco de mercado, né? Então, de uma maneira geral, economia, falando de economia, mas existem os riscos setoriais, então, que não está no poder da empresa, né? Então, quando você compra ação, você está metido em todo esse tipo de risco. Por isso, o longo prazo e por isso, investir em empresas sólidas, né? Exatamente. A gente sabe que em bolsa... E sólida verdadeiramente, né? Porque tem empresas que são só papel. E eu acabei de dar um exemplo aqui no programa, né? Que criaram uma empresa, né, que se tornou top e é um castelo de areia. De areia. A gente chama isso de penny stocks, né, que são ações que valem menos que R$1 no mercado. Existe, está sendo negociado. Eu, obviamente, nunca recomendaria, né, faria sugestão de uma empresa como essa, né, justamente porque cadê os números? Está entregando o resultado? Não está? Não dá. Mas tem gente que infelizmente entra nisso. Tem. Então, eu acho que agora é hora da gente falar do futuro desse negócio, né? Como é que estão as perspectivas? A gente sabe que existe um risco, mas um risco pode ser calculável minimamente, né? Mas como é que está o Brasil nisso, né? Como é que está o mundo nisso? Como é que está o Brasil nisso? Porque eu acho que ano que vem não é só Copa não, né? Tem. Temos outros fatores. E eu acho que tudo isso pode influir e vai influir, já está influindo no bolso da gente. Sem dúvida. A pergunta que eu faço, você que está lá, né, o que eu ouço falar e ouço dos meus clientes e ouço de amigos é que a economia não está bem, a economia brasileira não está bem. Não estando bem, reflete imediatamente no mercado? Sem dúvida, sim. O que a gente já está vendo isso nesse ano, a gente já viu muita coisa, foi um ano muito difícil para o mercado, né? E as perspectivas para 2014 não são as melhores possíveis, né? Então, o que tem se falado muito no mercado é sobre a tempestade perfeita. O que é tempestade? O que é a tempestade perfeita?
é a combinação de alguns fatores. O primeiro deles é a economia americana, então o Fed retirar os estímulos os estímulos monetários e financeiros que ele estava fazendo para a economia, né, ressurgir. Então, ele retirar esses estímulos para que a economia volte ativamente a andar sozinha. Aliado à possibilidade do Brasil perder aí o grau de investimento, então existem algumas agências internacionais que classificam os riscos dos países. Então, os investidores estrangeiros olham que essas agências como estão classificando os países para eles decidirem onde eles vão aportar os seus recursos. Estou falando de investidores grandes, tá? Mas é o que movimenta o mercado. Brasil perdendo grau de investimento significa que os investidores não vão olhar com bons olhos para o Brasil, deixa-se de entrar dinheiro no país, né? E fora que existe uma incógnita muito grande sobre a economia chinesa, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Eu vi um dado que a China é responsável por 18% de exportação e 16% de importação de tudo aquilo que o Brasil faz. Então, o que vai acontecer com a China no próximo ano acaba impactando no Brasil. Então, esses fatores combinados podem trazer um cenário econômico muito ruim, né? Fora isso, a gente sabe que é um ano de eleição, né? O governo atual ele fez algumas mudanças que não foi bem vista pelos investidores, né? Então a gente viu episódio com elétricas, a gente viu alguns setores Petrobras, sendo impactados aí por decisões do governo, e o investidor pode não ver isso com bons olhos, né? E a bolsa em baixa, né? Então isso tira dinheiro, a bolsa em baixa. O governo atual, a gente está aí com cenário de juros, perspectivas de manutenção dessa taxa nos 2 dígitos, né? Ano que vem provavelmente aconteça mais algumas altas, né? Para controle da inflação, mas também para controle dessas altas do câmbio, e a bolsa em baixa, né? Isso, quanto maior a taxa de juros, as pessoas vão preferir investir em renda fixa a renda variável. Por quê? Estou ganhando mais pré-fixado, né? Sim. Porque vou tomar risco, não vou fazer isso. Então, e aí a gente tem esse cenário montado que pode ser muito ruim para os mercados, tá? Não acabou o mundo. Não, porque claro, não, as pessoas sim, podem claro. ficar tão preocupadas. Não, o mundo não acabou, mas... É um cenário difícil. Então, assim, e você que é pequeno investidor, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, eu acho que essa é a nossa maior preocupação, de quem está no mercado, é ajudar, orientar essas pessoas, né? Sempre vão existir boas oportunidades. Se o mercado de renda variável não está bom, algum outro mercado vai se destacar. Então, a gente viu LCIs, que são os mercados, um investimento de letra de crédito com base nos imóveis, né, imobiliário. Então, se existe expectativa de crescimento para o mercado imobiliário, então torna-se um investimento atrativo. Existem opções, né? A pessoa física que é leiga ou quem está começando, que não tem acesso à informação, porque assim, tá difícil até para quem está no meio investir, quanto mais para quem não está, quem está fora. Então precisa da corretora, vamos de novo, né? Parece que estamos em looping, mas é verdade. Precisa buscar corretoras, especialistas, profissionais que sejam confiáveis para te ajudar, te direcionar no que fazer. A gente, inclusive, tem até o que o Investmoney está fazendo nesse sentido? A gente está com um calendário agora em dezembro, Rosana, de videochats, que são... você entra no chat gratuitamente e você conversa com especialistas, e o foco é traçar perspectivas para 2014. Então, a gente teve nessa semana com uma casa de análise que é a Empíricos, que é bem conhecida, e os meninos são excelentes, que são economistas, então traçando perspectivas para o próximo ano, o que fazer, então falando a sua linguagem, né? A gente vai ter um grafista falando das perspectivas gráficas para o ano que vem, a gente vai ter outros comentaristas e economistas, inclusive bem renomados, mostrando para o investidor, olha, a perspectiva é SSS, e o que fazer, onde investir, né? E assim, desde já, o que eu posso dizer, o que eu posso recomendar é essa diversificação, né? Não vou colocar todo o meu dinheiro numa renda variável porque eu não sei o que vai acontecer, então eu posso deixar um pouquinho em cada coisa, né? Porque aí eu estou me protegendo de cenários que eu ainda não conheço. Mas é fato que ano que vem vai ser um ano mais conturbado. Para quem está no mercado, a gente chama de volatilidade, a gente vai enxergar
os preços das ações voláteis mesmo. Então, hora subindo muito, hora caindo muito. Isso significa oportunidade de ganho? Sim, mas precisa ter muito estômago, né? E saber o que está fazendo. Para aguentar o coração, né? Eu lembro quando eu estava no Conselho Federal da OAB, começou um movimento aqui em São Paulo, na Bovespa, para tentar fazer a mulher investir. Porque, primeiro, o mundo já é machista, né? Isso a gente não pode negar. Mas este mercado, é muito difícil você conhecer uma mulher que fale, eu estou no mercado de ações. Né? Como é que você está vendo isso? Está mudando esse perfil? Porque a gente está falando de algumas gerações, né? Entre eu e você, né? Então, como é que está isso hoje? É bem curioso, tá? O perfil de investidora, o perfil de investimento da mulher difere muito do homem, tá? Alguns estudos que eu vi mostravam, a própria BMF Bovespa, né, quando faz as suas pesquisas, mostra que o número de mulheres que investem em ações, ele vai crescendo, mas numa proporção muito pequena. Assim, o que eu posso falar, eu tenho de número de cabeça, Investmania, 90% é público masculino, né? 10% feminino. Então, Investmania não permite brincadeiras, certo? Certo, é super sério. Não, porque esse percentual pode alegrar, né? Algumas... Não tem jeito. Não tem. 90% é masculino, né? Então, é um público ainda predominante. Só que quando você vê qual é o perfil da mulher que investe, né? A mulher, quando ela investe, ela de fato investe no longo prazo. Normalmente é uma mulher que está preocupada com os filhos. Então, é uma pessoa que aprende com os próprios erros, é super curioso isso. Então, ela não fica naquela questão, nossa, estou investindo, estou ganhando dinheiro, eu sou bom, não. A mulher, ela não tem esse perfil. A mulher, ela vê que errou, ela volta, ela refaz a estratégia e ela vai com aquele ensinamento. Então, é um pouco diferente. A mulher, ela é mais de longo prazo, né? Existem homens, obviamente, que investem no longo prazo, mas por perfil, é mais comum a gente enxergar mulheres no longo prazo do que as mulheres que fazem aqueles trades curtos, compra e vende no curto prazo, tá? Mas existe, assim, a BMF Bovespa, ela tem uma meta de atingir 5 milhões de investidores. Essa meta era para ser cumprida no Brasil? No Brasil, 5 milhões. Ou seja, o Brasil tem 200 milhões de pessoas e não temos 5 milhões investindo. Não, nós temos investidores, esse número tem caído, CPFs registrados na Bolsa, um número muito próximo de 600 mil. CPFs que abriram a conta em algum momento de suas vidas, tá? Isso não significa que essa pessoa ainda esteja investindo. Como eu disse na história do IPO em 2007, muita conta sendo aberta, chegamos nesse número. Atualmente, pessoas que investem, fazem apenas, ao menos uma ordem de compra ou de venda por mês, tá menos que 90 mil, tá? 90 mil pessoas, a Bolsa tinha essa meta de 5 milhões para ano que vem, ficou para 2020, se não me engano, porque ano que vem tá aí, a gente não ia chegar nisso. E a gente sabe que não vai chegar. E o mercado é difícil, então muitas vezes o que as pessoas sabem de mercado é o que passa nos jornais, Ibov subiu, Ibov caiu, nada mais se ouve falando sobre isso, sobre o mercado de ações. Então, a Bolsa, juntamente com os participantes de mercado, tem um papel de educar, de mostrar e de ensinar. Mas qual é a vontade da Bolsa em pegar o pequeno investidor? Porque a sensação que eu tenho, você falando isso, é que o PIB está lá, né? Nesses 600 mil, vamos colocar inscritos, né? Tá lá. Tem interesse nessa captação? Por que não se faz, então, uma campanha institucional verdadeiramente de incentivo a isto? Porque eu estou impressionada com os números. A Bolsa tem esse interesse que hoje a Bolsa, como ela ganha dinheiro, tá? A Bolsa também é uma empresa que tem ações em mercado. Então, como a Bolsa ganha, como empresa, como a BMF ganha dinheiro? De duas formas. Primeiro, as corretoras, né, elas pagam taxas são os emolumentos. Então, quando você compra uma ação através da sua corretora, a corretora tem um percentual desta operação que ela repassa para a Bolsa. Então, a Bolsa ganha em cima do que você compra e do que você vende. Então, assim, quanto mais pessoas fazendo isso, ela está ganhando mais, tá? Sem contar que quando você, às vezes, compra no longo prazo, esse ativo, essa ação, está custodiado em algum lugar, está guardado em algum lugar e a Bolsa é dona disso, tá? É dona da CBLC, então ela ganha dinheiro dessa forma. Então é de interesse dela que tenha esse crescimento, né? Sem contar os fatores para a economia. Agora, para as empresas de capital aberto, por que
Por que é importante para uma empresa de capital aberto ter o pequeno investidor fazendo parte da sua listagem de acionistas? Porque senão as empresas poderiam apenas buscar os investidores estrangeiros e os institucionais, né? Porque eles têm dinheiro, e dinheiro é dinheiro, eu não estou falando de 5, 10 mil reais, sim. né? Que é o valor aí da pessoa, de muita pessoa física, os minoritários. Porque a pessoa física, existem diversos estudos, inclusive lá de fora, tá? A pessoa física, ela é conhecida como estabilizadora do preço das ações, tá? Então, vamos falar isso de forma muito prática. Uma empresa de capital aberto, pega uma empresa qualquer, ela tem lá os seus acionistas. E esse capital social é dividido entre os acionistas estrangeiros, que são os institucionais, e as pessoas físicas. Esse grupo, vamos chamar de grupo A. O grupo A tem muito dinheiro, então ele traz dinheiro para a empresa. Então é um investidor muito importante. O grupo B não. Só que o grupo A, ele tem aqui os gestores de recursos, que a hora que ele achar que essa ação não vai mais cair, ele vai vender e vai para outra rapidinho. Porque ele tem muito dinheiro, tem empresa querendo o dinheiro dele. O que acontece? Se ele sai vendendo muita ação, o que vai acontecer com o preço da ação? Vai cair. Né? Então, quanto mais pessoa física que não está com essa mesma visão, que não tem uma meta de rentabilidade como os gestores imediata, exatamente. Né? Então, quanto mais empresas no controle, como acionistas da empresa, mais estável é esse papel. Porque ele simplesmente não vai esperar um resultado trimestral sair para decidir se vai comprar ou vender. Né? Existem pessoas que fazem isso, mas estou falando da sua grande maioria, né? Sim. Porque o objetivo do investimento em ações é a longo prazo. Então, por isso a importância da pessoa física no mercado de capitais. Participar até para ajudar a estabilidade. Exatamente. Então, faz parte de um todo. O varejo, o mercado de varejo, que é a pessoa física, já foi responsável por 1/3 do volume negociado na Bolsa, né? Não mais hoje. Não, hoje é mínimo, é mínimo. É menos de 90 mil pessoas fazendo uma ordem mês, né? Então, é muito pouco. É um volume Agora, muito você baixo. falou que era importante até para a economia, né? Eu acho que talvez o papel seja mostrar que isto pode refletir na economia de uma forma muito melhor para o próprio Brasil, né? Sem dúvida, né? Porque a gente está pensando que está entrando dinheiro na empresa para que as empresas melhorem os seus projetos, né? Então, de uma forma geral. E, obviamente, para o seu bolso, né? Para os seus investimentos pessoais. Então, o mercado de ações, ele é importantíssimo. No Brasil, ele é pouquíssimo desenvolvido. Fala dos outros países. Se a gente comparar com a economia cultura, americana, né? É cultura. Americana a gente sabe que é o top, né? Nos Estados Unidos, 58%, se não me engano, é o número da população investidora no mercado de ações, tá? Existe pessoa física, 58%. 58% da população. Existe um casal, teve um filho, faz uma conta de ações. Olha. Eu vou comprar ações, porque eu estou pensando na faculdade, né? Os estudos são caríssimos lá fora, né? Sim. Então, eu estou pensando nos estudos, então já abro, faço a poupança, existe a poupança em ações. Então, é uma questão de cultura, né? O Brasil tem muito para crescer, mas são diversos fatores que afetam principalmente a educação, isso, né? Exatamente. A educação. A pessoa não sabe nem lidar com dinheiro, né? Sim. Quanto mais investir em ações. A gente viu Ela agora... não vê o extrato dela para ver se estão cobrando uma taxa a mais. Exato. Você imaginem a dificuldade dela de entender o papel mesmo. Exatamente. A gente viu nesse ano, né, nos últimos anos, assim, uma ascensão da classe econômica, então conseguiu comprar o seu apartamento, conseguiu viajar, conseguiu alcançar alguns objetivos e agora não sabe o que fazer com o dinheiro. Né? Então, é hora de buscar informação, é hora de saber o que fazer com esse dinheiro e aplicá-lo para que ele trabalhe por você. Então, que ele esteja em algum investimento, te rendendo juros, te rendendo, entregando essa rentabilidade para você ir acumulando cada vez mais capital. E precisa buscar informação, assim, não tem fórmula mágica, porque se eu soubesse, sinceramente, não estaríamos aqui. Você concorda? Com certeza. Então, eu palestrei durante alguns anos num circuito de eventos de finanças e o tema da palestra era como ganhar dinheiro em ações. Então, eu já começava falando, se eu soubesse, gente, não estaria aqui. Vou mostrar algumas coisas possíveis, alguns caminhos, alguns indícios, mas se todo mundo soubesse, né? Então, não é fácil. Não é, mas é importante, mas né? Super importante. Eu vou dar um outro exemplo. Nos Estados Unidos, todo mundo faz seguro de tudo.
porque é uma cultura. Aqui no Brasil a gente mal faz do carro, não é? Aí da casa, então imagina, sendo que, imagina seguro profissional, as pessoas não fazem, né? Que você pode ficar doente, e aí, como é que você vai receber? Então tudo é cultura no Brasil, tudo, e informação. Então a gente está chegando no nosso tempo, mas eu acho assim, não tenha tanto medo, porque se você escolher uma boa corretora e acontecer algo que pode acontecer, ela vai responder, né? Então não é um Deus dará, não é porque você não está vendo as ações, né? Não está pegando, que não vale a pena. Eu acho que vale a pena sim diversificar. Eu vejo hoje, vejo nos meus filhos, é uma outra geração, é outro conceito de uma série de coisas, e que então, portanto, cabe a vocês tentar mudar isso. O Brasil realmente está ruim na economia, estava em sexto, já está em 8º lugar de procura de investimento estrangeiro, é preocupante. Ano que vem, a Copa, cerveja, Tropicália vão tentar camuflar essa realidade. Não entre nisso. Eu acho que o Brasil está muito na mão de vocês, jovens. O futuro está na mão de vocês. A nossa, né, a minha geração cabe e dar um suporte e tentar conduzir esta mudança de processo. Mas o Brasil vive um momento muito difícil, claro, mercê sim da globalização, porque o reflexo é imediato, o que acontece hoje aqui vai refletir sim na Croácia, principalmente na Croácia por causa do sorteio, mas independente de sorteio, iria refletir. Então, o Brasil está precisando de uma reforma de Estado. O Brasil está precisando de uma mudança para que vocês, internautas, e eu estou aí acreditando que eu estou falando para um público de 20 a 40 anos, que é quem já brinca nisto, muito à vontade. O Brasil está na mão de vocês. Aline, muito obrigada por ter vindo. Fala o endereço do Investmania. Eu acho que é muito importante você, pelo menos, se cadastrar, entrar e ver se lhe interessa participar desse novo mundo. Porque a hora que você chegar com 60 anos, e isso a gente começa a ver, começa o ai, ui, não é? Você não tem mais tanta energia, o mercado vai fechando se você não for um empresário. Então, se interesse pelo teu futuro. Diga aí, Aline. O site é investmania.com.br, com temudo. O cadastro é super simples, gratuito. Lá você vai ter acesso a especialistas, investidores. Não sei nada, tem uma área de aprendizado com cursos em vídeo, né, muito rápidos, de até de 3 a 6 minutos. Então, é fácil, a informação está aí. A gente falou de globalização, houve também a globalização da informação, né? A democratização dessa informação. Então, é possível, é acessível, é só você ter interesse, né? E assim, eu sempre digo, comece o quanto antes, né? Comece já, maior riqueza é o conhecimento. Se você decidir por não investir agora, mas tenha esse conhecimento, tenha esse interesse, busque, né, esse tipo de informação, porque é o que vai fazer a diferença lá na frente. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer e precisando, estou à disposição. Eu agradeço muito a sua participação, muito boa, e eu gosto de ver mulheres atuando num mercado que é machista, sim, porque é cultural, e eu fico assim, muito feliz, viu, Aline, de ver uma menina ainda com todo esse conhecimento e pronta aí em grau de paridade, né, enfrentar esse mercado. Internauta, pense no seu futuro, né? A gente está chegando no final do ano, é momento de reflexão, é momento para alguns de tristeza, mas é momento para todo mundo, né, projetar um futuro. Eu não sei se você faz isso, Aline, mas eu acho que todo mundo tinha que escrever os projetos, né, o que ele quer para o ano que vem, porque escrevendo está ali, né? Tudo que é escrito é mais difícil a gente esquecer, né? E a gente acaba se empenhando mais. Senta, começa a projetar. Projeta a vida pessoal, vida profissional, vida, entre aspas, de saúde, de relacionamento, de investimento, sim, né? Projete, né? Não dá pra gente levar tudo no fla-flu, não. Tem que ter o lado mais sério, tem que ter o lado de pensar no amanhã. Não é isso, Aline? Sem dúvida. Eu cumpri todas as minhas metas desse ano. Parabéns, parabéns! Eu confesso que eu não abri ainda as minhas metas passadas e não lembro se eu cumpri tudo, porque eu vou esmiuçando mesmo, entendeu? Isso aí. Dizem assim, né? O pessoal fala assim, cuidado com o que você pede, porque se você não pedir direito, não é?
pode vir algo que você não quer, né? Então, quanto mais especificadas as metas, melhor. Gente, comece a pensar nas metas. Querendo ou não, nós estamos há pouquíssimo tempo da virada, né? Então, até semana que vem a gente vai falar sobre um tema muito difícil para muita gente. A gente vai voltar a falar de diversidade sexual, porque eu acho que o Brasil precisa muito enfrentar esse tema, porque esse tema reflete nas nossas crianças, reflete na nossa sociedade e em tudo, né? O Brasil tem que melhorar. Então, bom final de semana, até semana que vem.